Caros irmãos e irmãs, celebramos hoje o domingo de Ramos da Paixão do Senhor. Com esta celebração do domingo de Ramos, tem início a Semana Santa, semana em que nós celebramos e vivemos com o Senhor os mistérios da sua paixão, morte e ressurreição. Hoje o Senhor entra em Jerusalém, sabendo que daqui a alguns dias ele vai ser morto e logo em seguida vai ressuscitar. Ele já entra sabendo disso e nós entramos com ele. Nas celebrações da igreja e de um modo especial nesta semana, nós não apenas lembramos do que Jesus fez há 2000 e tantos anos, nós entramos com Jesus em Jerusalém e entramos para morrer com Jesus. Este é o convite que a igreja nos faz: irmos com Jesus a Jerusalém para morrermos com ele e ressuscitarmos com ele. Então hoje celebramos a paixão do Senhor. Fizemos o início da celebração na forma mais simples, mas nessa celebração existe também a possibilidade de se fazer a procissão com os ramos. E quando acontece assim, a liturgia começa num outro lugar, com a procissão dos ramos, e é lido também um outro evangelho. Então, para a celebração deste domingo, estão previstos 2 evangelhos. O primeiro da entrada de Jerusalém e este que é o relato da paixão. Nós ouvimos o relato da paixão agora e não escutamos o relato da entrada em Jerusalém. Mas o povo acolheu Jesus e Jesus entrou em Jerusalém montado num jumentinho. E com isso ele nos ensina uma coisa muito importante. A palavra de Deus nos ensina a acolher o Filho de Deus. Quem dera que o nosso coração seja e fosse como esse jumentinho que levava Jesus onde Jesus queria ir. E saibamos acolher Jesus no nosso coração. Pois bem, em Jerusalém acontece a paixão do Senhor. E nós somos chamados a viver a paixão do Senhor. Não apenas lembrar, mas dizia viver a paixão do Senhor. Por isso é importante ficarmos atentos e percebermos qual é a paixão do Senhor. O que é a paixão do Senhor? Porque veja, a paixão é assim, nós conhecemos pela nossa experiência humana. Quando alguém está apaixonado por uma coisa, significa que essa pessoa foi atingida por essa coisa. E uma vez que a pessoa foi atingida, foi tocada por essa coisa, toda a vida dela é agora vivida em função dessa coisa. Ela gasta o tempo dela, os interesses dela, a força dela, tudo que ela possui para alcançar essa coisa pela qual ela está apaixonada. Uma pessoa que é apaixonada por saúde, gasta tudo o que tem para ter saúde. Ou alguém que quer conquistar o amor de outra pessoa, gasta todos os seus empenhos para conquistar esse amor. Pois bem, nosso Senhor tinha e tem uma paixão. Qual é a paixão de Jesus? A vontade do Pai. Esta é a paixão do Senhor. Jesus é tocado pela vontade do Pai. E uma vez que o coração dele é tocado pela vontade do Pai,
Ele coloca tudo o que ele tem para cumprir a vontade do Pai. O tempo dele, a inteligência, a vontade, todas as capacidades que ele tem, ele gasta para cumprir a vontade do Pai, porque a vontade do Pai é a paixão dele. Então, para nós, viver a paixão de Jesus significa também a mesma coisa que significa para ele, ou seja, buscar a vontade do Pai. Gastar tudo o que a gente tem para cumprir a vontade do Pai. Esse é o convite que Deus nos faz. Aí você pergunta, Frei, como a gente faz isso? Então, o relato da paixão nos ensina muitas coisas sobre essa paixão. Dessas muitas coisas, vamos guardar 3 coisas no coração, para a gente meditar e viver essa semana. A primeira coisa para a gente viver a paixão do Senhor: conversão. Então nós somos convidados à conversão. Como é que a gente aprende isso? Chegou um grupo de mulheres chorando enquanto Jesus carregava a cruz. Chegou aos pés de Jesus chorando porque estavam com pena dos sofrimentos de Jesus. Jesus vira para elas e diz: não chorem por mim. Ou seja, não se preocupem tanto com os meus sofrimentos, isso não é o principal nem o mais importante. Chorem por vocês mesmas e por vossos filhos. Ou seja, chorem pelos pecados. Deixe o pecado para trás. Convertam-se, porque o tempo é agora. Então Jesus está dizendo para elas e para nós que agora é o tempo da conversão, porque virão dias que a dificuldade vai ser muito grande, ele diz. Então agora é um tempo favorável. Por isso a igreja tem o tempo da quaresma. Para quê? Para nós buscarmos reconciliar com Deus, a conversão, procurar a confissão, fazer uma revisão de vida, abandonar os pecados. Essa é a primeira coisa. Depois tem uma outra coisa que o Senhor ensina: perdão. Do alto da cruz, o Senhor vê o povo que o crucificava e diz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. O que significa viver o perdão? Significa não viva a partir da ira, nem da mágoa, nem da vingança, nem dos pecados passados, nem os seus pecados, nem os pecados dos outros. Não deixe o pecado, nem a ira e nem a vingança controlarem você. Isso é o perdão. É a gente ser livre de tudo isso para viver para Deus. O homem que perdoa, o homem que não se deixa controlar, nem pelo pecado, nem pela ira, ele está aberto para Deus. É o perdão. E a última coisa que o Senhor ensina: caridade. Jesus está morrendo e a última palavra que ele diz é: Pai, perdoa. Depois ele diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E aí ele morre. Entregar o espírito ao Pai, isto é a caridade, o verdadeiro amor, que não é um sentimento, é uma atitude. Então, a caridade é colocar tudo o que nós temos à disposição de Deus, colocar o nosso tempo, as nossas capacidades, os nossos recursos, a nossa inteligência, a nossa vontade nas mãos de Deus, como Jesus colocou o seu Espírito nas mãos do Pai. Isto é caridade. Então esse é o convite para a gente viver a paixão do Senhor.
conversão, deixar os pecados, perdão, não ser controlado pelos pecados e pela ira, caridade, coloque sua vida à disposição do Pai. Que o Senhor nos conceda andar nesse caminho da paixão, para que a gente celebre uma Semana Santa e possamos ressuscitar com o Senhor na Páscoa. Mas só vai ressuscitar no domingo quem morre com Ele na sexta. O homem velho precisa morrer para ressuscitar o homem novo. Que o Senhor nos conceda morrer com Ele para ressuscitar com Ele. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre.